Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o famosíssimo Roacutan. Se você procurar aqui no YouTube, você vai encontrar um monte de gente fazendo o diário do Roacutan, a progressão, como que ficou a minha pele 1 ano depois, 2 anos depois. Acontece que eu aqui estou com uma idade um pouquinho mais avançada e eu posso contar para vocês a minha experiência e o resultado do Roacutan a longo prazo, longuíssimo prazo. Eu usei o Roacutan quando eu terminei o colégio, estava no cursinho, enfim, por volta dos 18 anos de idade e hoje estou com 35. Então veja aí que faz um tempinho já, né? E eu quero contar para vocês como foi, mas principalmente como ficou a pele esses mais de 15 anos depois. Quer dizer, será que o Roacutan é uma solução definitiva ou não? Será que ele traz algum problema a longo prazo? É essa experiência que eu vou contar para vocês. Para começar, eu vou falar um pouquinho como que era a minha pele. Eu tinha muita espinha e muito cravinho. Começou na região da testa, ficou aquela coisa assim meio choquito, sabe? Aí depois passou a ser nessa região e depois ainda mais aqui no queixo, costas. Eu não tinha tanto, quando você vê às vezes as pessoas que têm espinha que chega a formar um monte de casquinha vermelhinha escura e tal, não ficava tanto, ficava mais os pontinhos vermelhos e, né, aqueles relevos. E eu fazia de tudo, eu lavava o rosto 2 vezes por dia com o sabonete específico, eu passava aquele gel para secar as espinhas, eu fazia os exames para ver se não era hormonal, eu fazia limpeza de pele todo mês. Então assim, estava com uma boa dermatologista, eu estava fazendo tudo certinho e não diminuía, foram anos e anos e aquilo me atormentando. Até que essa minha dermatologista sugeriu o Roacutan, mas ela avisou que era um remédio bem forte, só que é o que ela achava que ia dar certo. Antes de tomar o Roacutan, eu fiz todos os exames de sangue, imagina, pessoa novinha, né? Todos os exames lindos, maravilhosos, dentro do normal. E ela avisou que esses exames iam ter que ser repetidos todo mês, porque o Roacutan ia começar a alterar os níveis do colesterol, do triglicérides e de tudo mais. Aí eu comecei a tomar e eu fui muito regradinha, eu tomava direitinho todo dia, no mesmo horário. Depois eu até conheci gente que falava, eu tomava Roacutan, mas eu esquecia, ficava uns dias sem tomar. E eu pensava, gente, mas é um remédio tão perigoso, um remédio tão forte, como é que vocês fazem isso? Então assim, isso nem passou pela minha cabeça, eu tomava ali bonitinha e tal. E ele deu muito certo. Acontece que existia uma, digamos assim, cláusula na receita que dizia que ele podia aumentar a depressão, pensamentos suicidas e tudo mais. Inclusive o irmão da minha amiga tomou e disse que tinha sentido isso. Eu não passei por isso, na verdade, bem no meio do meu tratamento, a minha mãe faleceu. Então, se tinha um momento para a depressão ir lá em cima, era esse. E é claro que eu fiquei super triste, super abalada, mas eu não senti que foi efeito do remédio, não senti que eu fiquei mais triste ou mais abalada do que o normal, nem tive os pensamentos suicidas e nem nada disso. Mas era uma preocupação que vinha na bula, toda vez que você ia comprar, você tinha que assinar um termo dizendo que você sabia de todas as coisas que ele podia fazer. Mas esse foi um efeito colateral que, graças a Deus, eu não tive. Aí também tem a questão dos exames. Primeiro mês tomando Roacutan, o meu colesterol dobrou e o triglicérides foi lá no limite. Então o que aconteceu? Além do remédio, eu comecei a mudar a alimentação. Eu lembro que eu troquei o meu jantar por sopa para ver se conseguia controlar isso, porque eu sempre comi meio desregrada, tal, adolescente come bastante, né? E aí eu tive que começar a prestar atenção nisso e consegui, ao longo dos 9 meses que eu tomei o Roacutan, eu consegui manter os exames ali direitinho. Ok, então agora a gente vai falar do resultado, porque o remédio você já conhece. Efeitos colaterais. Durante o uso do Roacutan, eu não conseguia sair no sol, ardia demais a minha pele. Depois que parei o Roacutan, isso acabou, nunca mais voltou, não teve nenhuma consequência. Também durante o uso do remédio, você sabe que tudo dá uma ressecada, então meu cabelo podia às vezes ficar uma semana sem lavar que não tinha oleosidade nenhuma.
E na época eu parei de usar as lentes de contato porque eu já não aguentava mais ficar com elas. Os meus olhos ficaram tão secos, que elas ficaram muito desconfortáveis. Então eu simplesmente parei de usar a lente. Hoje em dia eu voltei a usar a lente, mas eu não aguento ficar o dia inteiro com elas. Tenho que sempre ficar com colírio. Eu acho que isso é sim uma consequência que ficou do Roacutan para mim. Inclusive não consigo trabalhar de lente, ficar na frente do computador de lente para mim assim dura 10 minutos e depois já tô querendo arrancar. Outra consequência bem marcante é que eu não consigo mais ficar sem a manteiga de cacau. Acho que isso é bem típico de quem tá usando o Roacutan, que o lábio começa a rachar e a gente começa a usar algum tipo de manteiga de cacau, de protetor labial. Eu nunca mais consegui parar. Na verdade, eu sou viciada na manteiga de cacau. Ela tá sempre comigo. Se eu saio de casa, percebo que eu tô sem ela, eu fico em pânico. E não adianta ser um hidratante labial desses mais famosinhos de marca, tem que ser manteiga de cacau. Aquela que é bem derretida, aquela que no verão você tem que deixar na geladeira de tanto que ela derrete. Tem que ser aquela pra mim. E o lado bom? Claro que tem o lado bom. Valeu a pena? Valeu. Hoje em dia, e desde a época que eu parei até hoje, eu não tenho mais espinhas, acne. O que acontece? Um pouco antes de menstruar, na maioria dos meses, sai alguma espinha nessa região aqui, que a gente sabe que a região do queixo é a espinha hormonal. Então sai uma. Quando sai muito, sai duas. Então, assim, é uma coisa que eu já não me preocupo mais na minha vida, espinha, que antes era um terror pra mim, simplesmente não é algo que eu paro pra pensar mais. Na verdade, eu nem tenho mais aqui em casa o gelzinho pra secar a espinha, porque sai uma vez no mês, sabe? Então, realmente, o Roacutan resolveu esse problema pra mim. E lá se vão 15 anos e não teve nenhum tipo de efeito rebote. Eu não tive que voltar a tomar, eu não tive que mudar nada na minha vida, simplesmente o que ele tinha que fazer, ele fez. Ele resolveu e nunca mais eu parei para pensar em espinha. Então, o que eu tiro de recado para vocês, muito importante. Primeiro, é um remédio forte, só use com acompanhamento médico. Acho que nem dá para conseguir o remédio, né? Sem uma receita. 2, toma direitinho. Não erra nenhum dia, porque para ele fazer efeito você tem que estar tomando certinho. E também para ele não descompassar aí o seu corpo, porque como eu disse, ele é muito forte. Terceiro, se você está com muito problema de espinha, vale a pena. Conversa com seu médico, pode ser uma coisa boa para você, porque realmente é um remédio muito eficaz. E quanto mais você esperar, mais a espinha vai marcando o seu rosto. Eu consegui ainda me livrar que não fiquei com muitas marcas. Tem uma aqui, uma ali. Eu tenho uma marquinha aqui, não sei se vocês já viram, mas ela é de catapora, não é de espinha. Então, quanto mais você fica com as espinhas no rosto, aquele pus corroendo, você pode ficar mais marcado. Então, vale a pena conversar com o médico, vai num médico bom, toma direitinho, fica atento porque algumas pessoas, é uma minoria, mas algumas pessoas têm reações ruins. Então você tem que ter esse acompanhamento todo mês no médico, os exames certinhos, mas se você não estiver nessa minoria, ele vai ser sim um remédio muito, muito, muito eficaz. Pelo menos essa é a minha experiência e estou aí há mais de uma década com os resultados do Roacutan e posso dizer que foi um grande alívio. Deixa aqui embaixo para mim, conta se você tem problema com espinha ou se você já tomou o Roacutan, como que foi para você? Será que a minha história é um ponto fora da curva? Espero que não, porque é um remédio que ele é tão usado porque as pessoas confiam nele, porque os médicos confiam, né? De qualquer forma, sempre, sempre, sempre com acompanhamento, ok? Então, deixe seus comentários aqui, lembre de dar um joinha no vídeo, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com seus amigos e a gente se vê na próxima. Um beijo!